Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que vocês pediram bastante, que é o uso do Spring Authorization Server. Aqui a gente vai montar uma aplicação bem completa para a gente entender como usar esse Authorization Server do Spring, quais os componentes mínimos que a gente precisa configurar e quais são os pontos de extensão que ele provê também, certo? Também vamos utilizar um client, então a gente não vai só mexer no Authorization Server, a gente vai ver como é que o client usa esse Authorization Server para seguir aquele fluxo OAuth, que é um fluxo que você deve conhecer para poder acompanhar esse vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre o OAuth aqui no canal, vou deixar um card para você dar uma olhada, caso você ainda não tenha visto. E finalmente, depois, a gente ainda vai utilizar um Resource Server para ver essa integração aqui completa. É bem cara de um mundo real mesmo. A gente tem um cliente, tem um Authorization Server, tem um Resource Server, todos os papéis ali do OAuth 2.0, e a gente vai ver todos eles no contexto do OpenID, que já é uma extensão do OAuth, que contempla a parte também não só de autorização, mas também de autenticação. Muito bacana, né? Então já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais vídeos desse tipo aqui para vocês. O foco desse vídeo é a gente trabalhar com o Authorization Server do Spring. E por isso ele tem vários componentezinhos que vão precisar ser configurados para entregar essas funcionalidades. Como essa ferramenta ela é muito robusta, a ideia é a gente trabalhar com ela em pedaços. A gente vai dividir esse Authorization Server em várias configurações, em vários conceitozinhos, building blocks, vamos dizer assim, e no final a gente vai ter o Authorization Server totalmente configurado, tá bom? Então a gente vai seguir cada uma dessas caixinhas aqui e você vai entender direitinho como utilizar esse módulo aqui do Spring. Então vamos lá para o código. Estou aqui no VS Code, vou criar um projeto novo com a versão mais atual do Spring, nesse momento é a 3.05, com Java. Vamos colocar aqui o pacote. O projeto vai ser inicialmente o do servidor de autorização, então eu vou chamar ele de Auth Server. Esse vai ser o primeiro projeto que a gente vai criar. Vai ser um jar, Java 17, e aí a gente vai colocar a dependência Spring Web, e aqui nesse ponto vale mencionar que o suporte API reativa do Spring ainda não existe para a versão atual do Spring Authorization Server. Por isso que a gente tem que usar o Spring Web. Tem até issue aberta sobre isso, por isso que aqui a gente não vai conseguir trabalhar com o Spring Reactive Web, certo? Vou selecionar essa dependência então. A gente vai colocar também o Spring Security, DevTools para ter hot reload, e tem a dependência do Authorization Server, mas ela não está aqui dentro dos starters do Spring. É por isso que a gente não vai conseguir encontrá-la aqui com o Spring Initializer. Então, vou dar Enter e depois eu coloco essa dependência manualmente lá no POM. Prontinho, projeto criado. Esse projeto eu criei dentro de uma pasta tutorial Spring Auth Server. Essa pasta vai ter mais de um projeto, por isso que eu preferi fazer dessa forma, ok? E aqui está aparecendo o meu projeto recém-criado. Agora a gente abre aqui o POM e vamos colocar aquela dependência que eu falei, que não deu para adicionar com Starter, que é a dependência do Authorization Server. Vou colar ela aqui, é essa dependência, ok? Vou mandar aqui construir o projeto, já que o POM foi atualizado. E nesse momento eu estou usando essa versão porque é que tem disponível, que está mais recente. Agora sim a gente pode começar a implementação. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma classe aqui para representar a configuração dos filtros de segurança. Eu vou chamar de Security Filter Config, tá? Ela é uma classe de configuração. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte, né? Acho que fica bacana dessa forma. Ela é uma classe de configuração e ela vai trabalhar com as configurações dos filtros aqui para o Spring Security. A base do projeto do Spring Authorization Server é trabalhar com Spring Security. Então a gente sempre trabalha com essa ideia de filter chain, que já é nativa dessa arquitetura, tá ok? Por isso que a gente vai criar um bin aqui que vai configurar um Security Filter Chain, uma Security Filter Chain. E essa chain vai ser relativa ao Auth
Server. Então a gente pode chamar assim, esse bin. É a Security Filter Chain desse Auth Server. Ela recebe como um parâmetro aqui que a gente vai injetar o HTTP Security, e é esse cara que a gente usa para configurar a nossa segurança. A primeira coisa que a gente vai fazer é ativar aqui as principais configurações do Auth 2. Esse servidor de autorização tem que obedecer esse protocolo. Então a gente vai fazer isso utilizando a classe OAuth2 Authorization Server Configuration. Ela tem um método estático chamado Apply Default Security. E aqui a gente passa o HTTP. Então isso aqui vai ativar as configurações básicas aqui do OAuth para serem suportadas por esse Authorization Server. A gente vai ter que fazer o lançamento de uma sessão, que pode ocorrer, por isso estava dando erro aqui. Agora que eu lancei a exception, já deixou de ficar vermelhinho. Então essa é a primeira etapa na configuração do Filter Chain. Agora a gente tem que habilitar o OpenID. O OpenID é aquela extensão do OAuth e que a gente quer usar para ter o ID Token, para ter o fluxo de autenticação também contemplado aqui, padronizado nesse protocolo OpenID. Então a gente vai usar o HTTP, como eu falei, e a gente vai utilizar um configure. Isso aqui também é uma ideia legal do Spring Security. Ela utiliza configuradores para a gente estender os comportamentos padrão, os comportamentos nativos. E o que a gente quer aqui é utilizar um configurador do OAuth 2 Authorization Server Configurer. Esse carinha aqui. Beleza, a gente passa ele. E esse configure, difícil falar essa palavra, né? Ele tem um método chamado OIDC, que é o OpenID Connect. Então é ele que a gente está usando agora. E a gente vai usar ele com os valores padrão. Então existe um customizer do Spring Security que a gente tem a opção de utilizar valores default, valores padrão a partir dele. Então a gente está dizendo que para configurar o OIDC, né, para configurar o OpenID, eu quero os valores padrão aqui dentro. Eu gosto de importar esse cara de forma estática, para não ter que ficar poluindo com esse customizer no código. Então o que eu faço é pegar esse import, tiro daqui, coloco aqui em cima mesmo e vou trocar ele por um import estático. E aqui a gente importa o método withDefaults. E aí a gente pode usar ele aqui sem o acesso estático, tá bom? Só questão de legibilidade. Acabou a nossa configuração? Não. Aqui a gente habilitou o OpenID. Agora a gente vai adicionar, vamos usar o end aqui, para adicionar uma outra configuração que é a seguinte. A gente vai querer que quando a pessoa acesse esse Authorization Server, ela sempre seja redirecionada para a página de login, se ela não tiver autenticada. Esse vai ser o comportamento padrão. Então a gente vai utilizar um Exception Handling para configurar esse comportamento. Quando a pessoa acessa o Authorization Server sem estar autenticada, é lançada uma exceção. Então o que eu vou querer é pegar essas exceções aqui, exceptions, vou usar aqui essa sintaxe de Lambda Function, e eu quero criar aqui, quando for lançada essa exceção, um Authentication Entry Point, um ponto de entrada para autenticação, que vai ser um URL de login. E para a gente poder informar essa URL, a gente vai usar o objeto login URL Authentication Entry Point. E aqui a gente passa o endereço, que vai ser /login, que é o padrão que é utilizado aqui nesse Authorization Server. Certo? Será que acabou? Ainda não. Só tem mais um detalhe. Como a gente está usando o OpenID, a gente tem alguns endpoints extra que o OpenID provê. Por exemplo, UserInfo, para saber quem é o usuário logado baseado num token. Esse é um endpoint que precisa estar ativo aqui para o OpenID. Outro endpoint, registro de clientes. Os clientes OAuth vão ter que estar cadastrados aqui no meu Authorization Server. Então eu preciso ser capaz de reconhecer uma requisição autenticada
para que a gente consiga pegar o user info e fazer o registro de clientes, caso a gente deseje. E isso a gente faz sendo capaz de decodificar um token de acesso. E quem faz isso é o nosso amigo OAuth Resource Server. O servidor de recursos, o Resource Server do OAuth, ele é que recebe esses tokens, esses JWTs, por exemplo, e sabe se eles são válidos ou não. Então, o nosso servidor de autorização precisa ser capaz de reconhecer o JWT para que a gente consiga usar essa rota aí de user info e a rota de registro de clientes, certo? E agora, a gente precisa dizer que tipo de token a gente vai aceitar. Que tipo de token de acesso o meu servidor de recursos vai aceitar? Então, a gente vai usar um configure do OAuth para Resource Server. E aqui ele tem um método chamado JWT para dizer que o token aceito será JWT. Então, com isso, a gente consegue fechar a configuração do filtro de segurança para Authorization Server. No final, a gente só tem que retornar o objeto construído a partir dessas configurações. Beleza? É verboso, né? O Spring Security costuma ser assim mesmo. Mas deu para entender o que a gente precisou fazer aqui para ter um mínimo de configuração, para aceitar o OpenID e para redirecionar para a página de login sempre que um usuário tentar acessar aqui o Authorization Server, seguindo desses fluxos do OAuth. Só que essa não é a única Security Filter Chain que a gente precisa. A gente precisa também dar padrão. A gente precisa que os acessos ao Authorization Server sejam apenas feitos de forma autenticada. E a gente não falou em nenhum momento isso aqui. A gente falou que se ocorrer uma exceção, redireciona para o login. Mas para ocorrer a exceção, a gente precisa limitar o acesso. E aí, por isso, a gente vai precisar de um outro bin aqui, que configura uma Security Filter Chain também, e ele vai ser a padrão, né? A configuração padrão aqui de Filter Chain, que também vai utilizar o HTTP Security para fazer essa configuração. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa dizer que todas as requisições feitas para o Authorization Server precisam estar autenticadas. Como a gente faz isso? A gente usa o HTTP, authorize HTTP requests, e aqui a gente pode usar a ideia de lambda, né? De lambda function, authorize, e utilizar esse objeto aqui obtido para dizer que qualquer requisição será feita de forma autenticada. Aqui faltou colocar os parênteses do método, agora sim. E aqui está vermelhinho, porque novamente a gente tem que lançar um exception aqui, caso dê algum erro nessa configuração. O método tem que lançar um exception. Então a gente conseguiu agora limitar o acesso apenas a requisições autenticadas. O que falta fazer aqui é utilizar uma estratégia aqui para permitir que o usuário logue. Beleza, eu vou limitar todas as requisições, só autenticadas vão ser aceitas. Mas se não vier autenticada, o que essa página de login deve exibir? Ela vai exibir um formulário de login, olha só, com as configurações padrão. Então aqui a gente consegue concluir a configuração dessa Security Filter Chain para limitar os acessos ao Authorization Server e para configurar esse form login para permitir a autenticação. Tá bom? Agora só falta mais um detalhe. Eu preciso definir a ordem nessa cadeia de filtros aqui de segurança desses dois. Quem vai ser executado primeiro? Vai ser esse filtro ou esse filtro? Tá certo? Então a gente vai primeiro executar esse filtro aqui e depois esse filtro. Então aqui a gente está estabelecendo prioridade. Esse filtro tem maior prioridade, maior precedência, e esse filtro aqui vai ter a menor precedência. Certinho? Com isso a gente conclui a configuração dessa parte aqui dos Security Filters.
Agora vamos para o próximo. O que mais a gente precisa no nosso Authorization Server? A gente vai precisar de usuários cadastrados, não é verdade? Se eu quero autorizar requisições, eu estou autorizando requisições de quem? Dos usuários. Então agora a gente tem que implementar uma User Store para obter esses usuários registrados aqui no Authorization Server. Vamos voltar para o código e implementar esse componente então. Então vamos lá, vou criar uma classe nova agora chamada User Store Config. Ela vai ser uma classe de configuração, tranquilo, e ela vai ter um bin, né? Esse é o propósito das classes de configuração. E aqui a gente vai utilizar um objeto que faz parte da arquitetura do Spring Security, que é chamado de User Details Service. Esse serviço aqui, esse objeto, esse bin, ele é responsável por consultar usuários no processo aqui de autenticação. Então a gente usa isso no Spring Security, faz parte da arquitetura. Por isso que se eu definir um bin desse tipo, automaticamente ele será usado quando a gente for autenticar lá naquele formulário de login que vai aparecer para o meu Authorization Server. Então a gente vai criar uma estratégia aqui para simplificar, tá? Para a gente focar mesmo nos fluxos aqui com o Authorization Server, a gente vai usar uma estratégia de armazenamento em memória. Então a gente vai criar um User Details Service, aliás, um User Details Manager, que vai ter uma estratégia In-Memory Details Manager. Vai ser uma estratégia mesmo em memória para facilitar. A gente poderia facilmente fazer aqui também uma estratégia que consulta os usuários no banco, seja no LDAP, seja num banco relacional ou no SQL. É esse o componente que a gente mexe para fazer essa consulta de usuários, tá? Como eu estou usando a estratégia em memória, eu vou criar o usuário aqui mesmo. Então aqui a gente vai usar o user do Spring Security. Veja que é esse cara que a gente vai importar aqui, ó, do User Details. Esse é o objeto, a entidade que encapsula os dados do usuário. E ele tem um método chamado WithUsername, que a gente vai dar um nome do usuário que a gente quer cadastrar. Nesse caso eu vou chamar de User. Agora a gente também vai informar a senha dele. E aqui, para que a gente informe uma senha sem ter que criptografar, sem guardar encoding, tá? A gente usa duas chaves e coloca NOPE, que significa nenhuma codificação aqui para esse valor, vai ser salvo em texto puro mesmo, para facilitar a nossa vida. Claro que no mundo real, pelo amor de Deus, não salva nada assim no seu banco de dados. Sempre criptografa as senhas, tá bom? Aqui, como está em memória, isso aqui é um tutorial, eu vou colocar minha senha password em texto puro. Show, coloquei aqui. Agora a gente vai poder informar até os papéis que esse usuário possui. Se a gente quiser criar um serviço, uma aplicação que restrinja funcionalidades baseadas em papéis, é aqui que a gente lista os papéis que a gente quer que esse usuário tenha. Então a gente vai colocar, por exemplo, o papel user. Agora que eu estou satisfeita, mando buildar aqui e posso retornar esse User Details Manager, que eu acabei de configurar em memória. Então é bem simples, né? A gente só configurou um usuário aqui para a gente conseguir fazer a autenticação lá no formulário de login. Agora que a gente tem os usuários registrados aqui no AS, a gente vai ter que registrar os clientes, as aplicações clientes. Lembre-se, o auth é sobre autorizar um terceiro a acessar um recurso protegido. Vou repetir. O auth é sobre autorizar um terceiro a acessar um recurso protegido. Quem é esse terceiro? Uma aplicação cliente, que está pedindo que você autorize ela a acessar um recurso que você é o dono. Então, a gente tem que ter o cadastro dessas aplicações clientes no Authorization Server. E é isso que a gente vai implementar. A gente vai implementar um Client Store aqui para que o nosso AS seja capaz de limitar os acessos apenas a aplicações que você autorizou, apenas aplicações confiáveis, que ele conhece, que ele tem registradas. Vamos para o código então. Agora no projeto a gente vai criar uma classe de configuração para Client Store, da forma que a gente vem fazendo aqui com os outros componentes. Então vou criar ela aqui, Client Store Config,
vai ser uma classe de configuração e vai ter um bin registrado aqui. Agora, esse bin vai ser do tipo register client repository. Esse tipo aqui encapsula tudo que a gente precisa para registrar um cliente OAuth num servidor de autorização, num AS. E a gente também vai usar uma estratégia de memória aqui para facilitar. Novamente, é muito simples a gente conseguir trocar isso aqui para uma estratégia em banco. É esse o componente que você vai trabalhar. Basta implementar um repository que estenda aqui essa definição, ok? Como a gente vai trabalhar com estratégia em memória, a gente vai usar diretamente a entidade que vai ser persistida aqui, que é chamada de registered client. Essa entidade aqui, registered client, ok? Agora que eu informei qual é a entidade, eu vou trocar aqui para usar o var, para ficar menos verboso. Eu vou usar o registered client e aí a gente informa os clientes cadastrados. Então aqui primeiro a gente vai informar um ID para ele. Como esse valor é único e identifica esse cliente, a gente vai usar uma estratégia aqui de geração aleatória desse ID. Tá bom? Vai ser um ID aqui para esse cliente. Agora a gente forma o client ID. Veja que esse ID é diferente desse. Esse ID é para o registro que está salvo. Esse ID é para informar quem é o cliente. Como é que eu conheço ele? Por que nome eu chamo ele? Nesse caso, a gente vai criar aqui um cliente chamado Client Server, que a gente vai desenvolver ainda o projetinho com esse nome. Ele também tem uma secret. Então perceba que o cliente OAuth, ele é como se fosse um usuário do banco. Ele tem o username e tem uma password. Mas aqui o cliente tem um ID e uma secret. E essa secret, obviamente, é secreta, deveria ser salva de forma encriptada, né? Por segurança. Como aqui a gente está fazendo um tutorial com estratégia em memória, a gente desabilita aqui a encriptação, tá? Para que esse secret seja salvo em texto puro mesmo. Beleza, coloquei o ID e a secret. E agora a gente vai começar aqui a falar das formas de autorizar esse cliente. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que vai ser um método de autenticação. Se a gente vai ter que informar ID e secret para esse cliente ser capaz de acessar o AS aqui, a gente tem que usar um método de autenticação. Então a gente vai usar um Client Authentication Method chamado Client Secret Basic. Então, quando a gente for autenticar com esse cliente, a gente passa ali um header de autenticação que vai ter o ID e a secret, como se fossem usuário e senha. É a autenticação básica, bem simples, que todo mundo usa e conhece. Outra coisa que a gente precisa fazer agora é definir quais são os grant types. Qual será o fluxo de autorização que eu vou seguir aqui? A gente vai utilizar o fluxo mais comum, que é o Authorization Grant Type, chamado Authorization Code. Esse é o fluxo mais comum porque ele é utilizado por aplicações que têm interface e serviços, aplicações que têm front-end. Você já deve ter visto aquelas telinhas que você pode logar com o Google, com o GitHub, por exemplo, e aí você é redirecionado. É esse o fluxo Authorization Code que a gente está colocando aqui e habilitando, tá? A gente também pode adicionar o fluxo de Refresh Token, por exemplo. A gente pode adicionar o fluxo de Client Credentials. Então, veja que os Grant Types estão todos aqui. Então, a gente pode ter vários sendo suportados pelo nosso servidor de autorização. E agora falta uma informação que é super importante para o fluxo de Authorization Code, para que ninguém burle o fluxo que foi iniciado por um usuário válido. E essa informação é a Redirect URI. Então, aqui a gente informa qual é o URI da minha aplicação cliente que deve receber o code gerado que é necessário para pedir o Access Token. Não entendeu nada? Já expliquei sobre o Authorization Code em um vídeo aqui do canal. Vou reforçar, dar uma assistida, toda a teoria é explicada. Vai ser muito mais fácil você entender o que eu estou explicando aqui. Para quem já conhece o fluxo, isso aqui
É bem tranquilo de entender, tá? Então, a gente precisa colocar essa URI que vai ser da minha aplicação cliente. Então, aqui eu colocaria o DNS da aplicação, como a gente está local, vou colocar um IP, porta que ela vai rodar, minha aplicação cliente vai rodar nessa porta, e o resto aqui vai ser seguindo um padrão, vai ser /login, /auth2, /code, o nome do meu serviço, que vai ser client server, que vai ser o ID desse cliente que está registrado. Então, essa parte aqui, ó, ela normalmente não muda. A gente até pode colocar uma outra URI para fazer o tratamento do code, fazer a requisição pelo Access Token diretamente, mas se a gente seguir esse padrão aqui, o próprio framework vai fazer isso de forma transparente para a gente. No final, a gente vai ter só o token de acesso e não vamos nos preocupar em fazer a requisição com o code manualmente, ok? Então, beleza. Agora, depois que a gente informou todas as propriedades desse cliente, a gente vai informar os escopos associados a ele, que são aquelas permissões que o usuário vai dar para a nossa aplicação cliente. Então, aqui, como a gente usa o OpenID, a gente vai utilizar alguns escopos do OIDC. Um deles é o OpenID e o outro é o Profile, que é necessário para a gente poder acessar aquelas informações do usuário, né, o User Info. Esses são escopos padrão, a gente poderia colocar outros, mas por enquanto esses aqui já estão suficientes. E agora uma coisinha legal que a gente vai adicionar é uma configuração aqui para esse cliente, para que ele exiba uma tela de consentimento informando que a aplicação cliente vai ter esses escopos aqui de acesso, OpenID e Profile. Ela está informando isso para que o usuário possa autorizar ou não. Então, a gente vai criar aqui, utilizando o Client Settings Builder, a gente vai criar uma tela de consentimento de autorização. E para isso, a gente só precisa passar o valor true para esse método. E, finalmente, vamos dar uma indentada aqui para ficar melhor de ver. Vou subir um pouquinho aqui. E agora, aqui no final, né, a gente manda buildar. E aí a gente vai ter essa habilitação da tela de consentimento. Você vai ver o que ela mostra quando a gente for testar aqui o sistema. Feito isso, acabamos. É só mandar buildar. Agora a gente vai ter um registro aqui, perceba, um registro de um cliente, um objeto, e aí a gente tem que retornar o repositório. E a gente vai usar um repositório em memória, que vai receber o cliente registrado. Beleza? Então, a gente concluiu aqui mais um componente, a Client Store. E agora a gente vai para esse quarto componente, que é a Token Store. Então, agora a gente já sabe como vai ser a segurança do meu AS, quais usuários eu tenho cadastrados, como obter esses usuários, quais clientes eu tenho cadastrados, como obtê-los também, e agora, como a gente gera os tokens de acesso, como a gente gera e decodifica eles, já que a gente tem endpoints aqui que vão aceitar esse token de acesso no fluxo aí do OpenID. Então, a gente vai implementar esse carinha rapidamente agora aqui no código. Vamos lá, gente. Eu vou criar uma classe agora chamada Token Store Config. Ela vai ser uma classe de configuração. E para configurar a Token Store, a gente vai criar um par de chaves aqui. Eu não vou fazer aqui passo a passo, porque é algo que basicamente a gente não vai inventar na nossa cabeça. A gente vai usar algum código pronto, ou um certificado, ou algum string já com esse par de chaves pronta, que a gente vai usar para assinar o JWT, que será o token de acesso. Então, vou colar aqui o código e a gente vai passar aqui rapidamente pelos métodos, só para que você entenda o que está sendo feito aqui. Esses imports aqui que vão aparecer, a gente vai importar desse pacote Nimbus DS, tá certo? Da dependência JOSE. Que é uma dependência que a gente usa para trabalhar aí com chaves, com JWT. Então, vou importar daqui o Security Context também do Nimbus. E agora, com os imports prontos, o código deixou de dar erro e a gente pode abordar aqui o que está sendo feito. Então, aqui a gente cria uma JWK Source.
que basicamente vai encapsular um par de chaves, pública e privada. Essas chaves vão ser usadas para assinar o token. Então, quando eu for gerar um token de acesso, eu vou usar esse par de chaves que vai ser inicializado aqui quando a minha aplicação rodar. Como a gente está criando esse BIM dessa forma, toda vez que eu rodar o Authorization Server, ele vai criar um novo par de chaves. Se a gente utilizar um certificado, colocar nas propriedades do projeto, esse par de chaves não vai mudar toda vez, tá? Não vai mudar sempre. É normalmente como a gente faz nesses casos. E agora com esse JWK, a gente consegue decodificar os tokens que a gente receber e verificar se eles são válidos, se eles foram assinados com essas chaves aqui válidas. Por isso que a gente também cria um JWT Decoder. E é basicamente esse o papel aqui da Token Store e a sua configuração, tá bom? E agora a gente termina aqui a configuração da Token Store. Nosso AS já é capaz de assinar tokens, gerar tokens de acesso e também validar tokens de acesso recebidos. E finalmente chegamos aqui na configuração do AS. Então a gente vai utilizar esse componente para fazer as configurações padrão e, caso desejado, customizações também. Vamos ver como é que ele fica no código? Estamos aqui no VS Code, vou criar aqui um arquivo chamado authorization server config.java. Será uma classe de configuração que vai ter um bin aqui. Um bin do tipo authorization server settings. Olha só. Então, esse bin vai aplicar as configurações que eu quero para o meu Authorization Server. E se eu quiser apenas as configurações default, incluindo a dos bins que eu já acabei de criar, né? A gente só precisa utilizar o builder desse cara aqui, dessa forma. Então, foi algo mais simples, tá? A gente não precisou informar nenhuma propriedade adicional aqui no builder. Veja que se a gente verificar, existem alguns métodos, olha só. Dá para colocar um JWK endpoint. Se você não quiser fazer aquela configuração de chave que a gente fez em memória, você pode apontar para um URL que tem a chave lá dentro. Dá para configurar outras coisas também, outros endpoints. Tem várias coisinhas aqui que a gente pode fazer. Como a gente não quer mudar o comportamento padrão e o comportamento que a gente já configurou, eu vou usar apenas o builder construindo o objeto dessa forma, ok? E aí a gente conclui aqui o Authorization Server. Então veja que ele não é tão simples, tem muitos componentes, mas quando a gente vai focando em um componente por vez, fica muito mais tranquilo de entender, concorda? E agora eu sei que você está querendo testar, vamos ver se tudo isso aqui que a gente fez está funcionando. Então a gente vai abrir aqui a aba do Spring Boot para a gente rodar esse projeto. E vamos ver agora o que acontece. Projeto rodando, eu vou até parar ele aqui porque eu esqueci de um pequeno detalhe. A gente vai colocar uma porta diferente aqui para ele rodar. A gente vai usar a porta 9000 para esse Authorization Server. Salvei aqui. A gente também vai colocar alguns logs para a gente ver o que está acontecendo. Então, vou colocar aqui uns logs para o Spring Security. E agora sim a gente volta para cá e vamos executar o projeto. Beleza, projeto rodando. Eu vou abrir uma aba nova aqui e vou acessar o nosso Authorization Server, que está no localhost. Acessar aqui a home mesmo e vamos ver o que vai acontecer. Ele está pedindo credenciais. Esse é o formulário de login que a gente configurou, o padrão aqui do Spring. Então a gente vai informar o usuário que a gente cadastrou. User e senha password. Se eu der Enter agora não aqui, deu 404 porque não existe rota, mas veja que ele autenticou o usuário, tá certo? Ele mostrou até alguns logs aqui, ó, percebeu, ó, que existe um papel aqui user para esse usuário que foi encontrado, preencheu aqui o principal, né, que são os dados desse user, ó, username, password, outras informações, então ele autenticou o meu usuário. Aparentemente está tudo certo aqui no nosso Authorization Server. Agora, o que a gente precisa fazer é integrá-lo com o cliente, com a aplicação cliente. A gente quer ver o fluxo do OpenID em ação. Para isso, a gente precisa ter um terceiro.
Então a gente vai agora focar na criação de 2 projetos. Um projeto que vai ser o cliente OAuth e um projeto que vai ser o servidor de recursos. É com esses 2 aqui que a gente vai conseguir ver o fluxo completo aqui do OpenID, tá certo? Então, vamos ver essa implementação? Vamos então aqui criar o client server. A gente vai criar um projeto novo para isso, tá? Então aqui eu vou selecionar as opções padrão. A gente vai chamar de client server. Vai ser o cliente OAuth. Vai ser um jar, Java 17, e aí a gente vai usar algumas dependências. Como ele é um cliente OAuth, existe uma dependência específica para que o projeto possa exercer esse papel. E essa dependência é o OAuth 2 Client, é uma dependência do Spring Security. Então a gente vai adicionar ela aqui. O DevTools, para ter hot reload, e também a API reativa aqui, web, para a gente implementar uns endpoints aqui e a gente testar o que é possível fazer com essa integração OAuth com o nosso Authorization Server, tá bom? Então, selecionei aqui, escolhi já o lugar para gerar meu projeto e agora eu posso adicionar ele aqui nesse Workspace. Quando a gente trabalha com múltiplos projetos aqui no VS Code, o que eu costumo fazer, né? Eu sempre venho aqui na aba Java Projects e peço para ele limpar o Workspace. Veja que ele só está reconhecendo um aqui. Às vezes ele não consegue reconhecer automaticamente quando eu trabalho com múltiplos projetos. Então eu vou pedir para limpar e aí vou reiniciar o VS Code e deletar aqui o cache do Workspace. Isso é legal você fazer, tá? Então vou selecionar essa opção. Agora sim, o projeto foi reconhecido, então a gente precisou fazer o restart mesmo do VS Code para isso. E aí a gente vai poder agora trabalhar nele. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar algumas propriedades aqui no Application Properties. A gente vai transformar ele na extensão YAML. Ela é mais interessante para descrever propriedades sem ficar repetindo alguns prefixos delas. Você vai entender por quê. Então eu gosto de usar essa extensão aqui, nesse caso. E aqui a gente vai colocar as informações desse cliente OAuth. Quem ele é? Quais são as credenciais que eu tenho registradas no Authorization Server? Só para lembrar para você, a gente criou a Client Store agora há pouco e a gente colocou essas informações aqui do meu cliente. Então eu preciso que a minha aplicação se identifique com essas credenciais, com esse ID, com essa secret, seguindo o Authorization Code, que tem essa URI aqui de redirect. Tudo isso precisa estar constando aqui no meu registro do cliente OAuth. Então, eu vou colocar agora as propriedades que a gente vai precisar preencher. Olha só, coloquei magicamente aqui. Então, perceba que agora a gente tem um Client Server, OIDC de OpenID Connect, e a gente tem aqui as credenciais batendo, ó, Client Server, é isso aqui. Senha, é Secret, tá aqui. Authorization Code, tá aqui no Grant Type. A Redirect URI eu estou usando com essa variável. Então, a redirect URI precisa ser para essa string aqui. E, na verdade, a gente até colocou client server, né? Já vou corrigir. Vou colocar aqui OIDC. Esse prefixo aqui é padrão para o cliente OAuth, para esse projeto que tem essa dependência do cliente OAuth. Isso aqui é o que vai mudar, que vai ser o nome aqui que eu estou usando no registro, tá bom? Por isso que ficou dessa forma agora. Ok? Esse endereço, inclusive IP, tem que estar direitinho aqui registrado, senão eu não vou conseguir autorizar. Certinho? E finalmente, depois que a gente coloca todos os dados desse cliente, os escopos também, tá? OpenID, Profile, tudo isso, agora a gente tem que dizer quem é o Authorization Server que eu vou usar para autorizar meu cliente. Beleza, eu tenho o registro desse cliente, mas onde ele fica? Ele fica nesse Issuer aqui, nesse Authorization Server, que é o meu projeto que roda na porta 9000. Então agora eu já tenho o projeto registrado e eu sou capaz de iniciar aqui o fluxo OAuth. Eu só preciso de algum recurso, né? Eu só preciso que meu cliente tenha algum endpoint que possa ser acessado e que eu consiga visualizar aí os dados do meu usuário logado. Por isso a gente vai criar aqui, dentro do projeto cliente,
a gente vai criar um controlador. Então, eu vou colocar aqui um Client Controller. Vai ser vai ser um REST Controller. E aí a gente pode ter uma rota aqui, GET, que responda no endereço home. Só para a gente ver, depois do fluxo de autenticação, quais são as informações desse usuário logado, do perfil dele, daquele profile do OpenID. Então a gente vai usar aqui uma operação aqui que vai retornar um string, que vai ter essas informações. A gente vai criar um HTMLzinho só para visualizar melhor. Como a gente está usando o Webflux, eu não retorno a string, eu retorno um mono dessa string. Então tem um home aqui. E aqui a gente retornaria um mono dessa string que eu ainda vou configurar. Bugou um pouco aqui. Bugou demais, meu Deus. Agora sim, deixa eu tirar isso daqui. Agora sim, deixa de dar erro, tá? Eu tenho um string aqui que eu posso escrever várias linhas. E aqui o que eu vou querer colocar de informação que é útil para a gente saber extrair. Eu vou querer saber quem é o access token que foi gerado. Então, vou colocar aqui uma string formatada com essa informação. Eu também vou querer saber quem é o refresh token gerado. Então, eu vou mostrar como a gente recupera essa informação aqui. Também quero saber quem vai ser o ID token gerado aqui no OpenID. Vou colocar também essa informação. E, finalmente, quem são as claims desse usuário aqui. Baseado no token que eu recebi aqui, nesse endpoint home, quais são as propriedades aqui que eu tenho associadas a esse usuário? Sei lá, nome, e-mail, endereço, tudo que estiver registrado no Authorization Server eu consigo obter aqui. Então a gente pode pegar esse string e formatar, colocando aqui os valores que eu vou substituir aqui, tá? Nesse %S. Quem vai ser o Access Token, o Refresh Token, o ID Token e as Claims. Então essa rota ela vai ser acessada quando o usuário estiver autenticado. Se ele não estiver autenticado, eu vou ter o redirecionamento para o login aqui, seguindo o fluxo Authorization Code. Uma vez que eu autentico o usuário, eu vou sim conseguir acessar essa rota. E é por isso que agora com o Spring Security a gente vai conseguir injetar todas essas informações. Então, primeiro, para a gente obter aqui o Access Token, a gente precisa obter os dados desse cliente OAuth que foi autenticado lá no Authorization Server. E esse cliente é representado pelo objeto OAuth to Authorization Client. Esse vai ser o cliente OAuth. Só corrigindo, Authorized Client. Vai ser o cliente OAuth autorizado aqui na minha aplicação. Prontinho, já fiz o import desse cara aqui. E agora, para a gente conseguir injetar essas informações do cliente que foi utilizada para autenticar o usuário, a gente vai usar a notação Registered OAuth to Authorized Client. Então, só com isso a gente já vai ter esse cliente injetado com todas as informações de forma automática. E aí eu posso obter agora o token de acesso a partir desse client. O client tem um access token e o access token tem um token value. Uma coisa importante aqui de ressaltar. O cliente OAuth é o detentor do token de acesso. Eu estou autorizando o acesso desse cliente. Não é do usuário. Isso aqui é OAuth. Isso aqui é importante você entender. Por isso que eu uso o cliente para obter o access token. É ele que está sendo autorizado a acessar o recurso que o usuário possui, mas que não está nesse sistema por algum motivo e por isso você precisa conceder acesso para esse cliente. Então também é por isso que para obter o refresh token a gente também usa o client. Então o client tem um get refresh token e também um token velho. Agora a gente tem que obter o ID token e as claims. Essas informações, elas sim pertencem ao usuário logado. Então esse objeto não vai ter essas informações. Numa aplicação cliente, vários usuários se autenticam. Então agora eu preciso ter a informação de qual usuário se autenticou. E isso a gente tem aqui
com o objeto OIDC de OpenID Connect User. Esse objeto, sim, encapsula as informações desse usuário autenticado. E para a gente injetar as informações da sessão ativa, a gente vai usar uma notação chamada Authentication Principal, do Spring Security. E aí, esse objeto vai ser preenchido com todas as informações do usuário autenticado. Então, a gente vai conseguir passar aqui, olha só, o usuário obter o ID token dele e o valor desse ID token. Então, eu já tenho o token de identidade dele gerado. E também consigo acessar aqui as claims desse usuário. Então, eu tenho um método aqui, ó, get claims. E aí retorna um mapa de strings e objetos. Então, a gente vai conseguir visualizar todas as claims que estão associadas a esse usuário autenticado. Agora, vamos ver se a gente fechou os parênteses certinho. Ok, tá tudo certo. Salvei aqui o projeto. E a gente já tem esse endpoint home para a gente testar. Então, agora a gente já vai conseguir ver o fluxo em ação. Vamos ver aqui como é que vai funcionar. A gente vai abrir aqui a aba do Spring Boot. Vamos rodar primeiro o Authorization Server, tem que ser nessa ordem. Agora, com esse Authorization Server em pé, eu consigo rodar o cliente que aponta para ele. Então, vamos rodar aqui para ver. Ok, os dois estão rodando. Agora, vamos para o navegador testar isso aqui. Então, aqui eu vou testar o acesso a home, localhost 8080/home. Esse é o endereço da minha aplicação cliente, ok? Vou dar Enter e já fui redirecionada aqui para a aplicação do Authorization Server. Então, a integração está funcionando. O cliente não sabe quem eu sou, pediu para eu me autorizar no Authorization Server. Então, eu vou colocar aqui as credenciais, User Password, vou logar e vamos ver o que vai acontecer. Página de consentimento. Então, aqui eu estou dizendo, olha, essa aplicação está querendo acessar a sua conta, usuário. E você precisa dar as permissões de profile, o escopo de acesso de profile para essa aplicação, porque ela está pedindo. E aí, você aceita? Você consente com isso? Então, a gente tem que marcar essa opção e dizer que aceitamos. Pode confiar na aplicação cliente. Afinal, foi eu que fiz, né? Então, vamos lá, confiar e submeter isso aqui. Vou apertar. E já deu problema, por quê? Porque eu acessei com localhost, não com IP. Então, isso aqui é outra lição importante, gente. Quando for acessar aqui a aplicação, tem que usar o IP exatamente da forma que está registrado aqui no nosso Authorization Server. Tá certo? Na Client Store, eu registrei dessa forma, então esse endereço precisa ser usado. Então, vou voltar para cá, vou acessar a home novamente. E agora sim já funcionou, perceba. Vou até fechar de novo para você ver que funciona do zero. Vou fechar aqui meu navegador anônimo. Abrir uma nova aba, agora 127.00.01.8080/home. Vamos ver isso aqui. User Password. E olha só, como eu já consenti da outra vez, não vai mostrar a tela novamente. Mas está aqui. Eu tenho o Access Token, que é um JWT, o Refresh Token, que é um token opaco nesse caso, e o ID Token, que também é um JWT. Esse é o token que eu vou usar para autorizar minhas requisições, esse é o token que identifica os dados do usuário logado. E esse é o token que eu uso para quando o meu Access Token expirar, eu ser capaz de gerar um novo Access Token, utilizando o Grant Type Refresh Token. E tenho também aqui todas as claims desse usuário, como não são muitas, né, por padrão, a gente tem essas informações apenas aqui. Então, a gente já conseguiu registrar aqui uma aplicação cliente utilizando o Authorization Server do Spring. A gente já implementou o Authorization Server, utilizamos o cliente para autorizar requisições. Então, agora o que falta é a gente adicionar o papel aqui do Resource Server. Então, qual vai ser a ideia agora? Primeiramente, a gente vai fazer a mudança aqui no Client Server. Então, a gente vai registrar aqui nesse controlador um Web Client, que vai ser usado para acessar aqui esse endpoint externo. E aí, a gente vai usar aqui uma injeção no construtor, onde a gente vai colocar um builder aqui. Web Client
.builder. Com esse builder, a gente vai conseguir criar o meu web client. Então, o que é que eu vou fazer aqui com esse builder? Primeiro, eu vou dizer quem é a URL base da minha aplicação. Aqui, por simplicidade, a gente vai colocar diretamente, tá? Mas, idealmente, você poderia adicionar uma propriedade no seu Application Properties e injetá-la aqui. O endereço vai ser esse aqui, localhost, porta 9090, outro servidor. E é só isso que eu preciso, mando buildar aqui, já tem o web client criado. Pessoal, aqui no meio da gravação, o meu microfone descarregou, então eu troquei aqui para o microfone do próprio MacBook. Vamos ver se fica bom, tá? Eu vou continuar aqui a gravação, qualquer coisa eu ajusto. Tá tendo ruído ambiente também, mas eu vou melhorar esse áudio para ficar o melhor para vocês, para não prejudicar aqui o conteúdo, certo? Só avisando, porque vocês podem perceber uma diferença no áudio a partir de agora. Então vamos lá, a gente criou o web client que a gente vai usar para acessar esse servidor de recursos, aquele endpoint que a gente vai fazer o acesso aqui autorizado, e agora a gente vai adicionar esse endpoint aqui. Então a partir do cliente a gente vai acessar um endpoint na rota GET com o recurso tarefas. Vão ser as tarefas desse usuário logado. Vai ser mais ou menos isso a ideia. E aí a gente vai retornar um mono do conteúdo dessas tarefas, que vão ser um string HTML aqui formatada, algo simples para a gente visualizar no navegador. Então eu vou criar um método aqui getTasks, e aí a gente vai usar esse web client que a gente configurou para fazer o acesso. Então eu vou usar aqui o verbo get, vou usar a URI tasks, né? Tasks, que é a URI que eu quero acessar. Para a gente fazer o acesso autorizado com esse web client, eu preciso colocar um header aqui de authorization. E nesse header eu vou passar aquele token de acesso que a gente gerou aqui no fluxo auth. Então a gente já viu como a gente obtém o token de acesso, né? A gente obtém injetando esse cliente auth aqui. Então eu vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui no parâmetro do método, e aí vou usar esse cara aqui para criar um bear token. E aqui a gente formata a string, adicionando aqui o client, get access token, get token value, ok? Colocamos aqui a autorização aqui no acesso, né, esse header. Finalmente a gente vai obter aqui o resultado e transformar esse corpo da resposta em um mono de string, que é o que eu quero retornar aqui no meu endpoint. Tá certo? Então esse é a operação que a gente vai criar aqui no cliente OAuth, que vai usar um recurso do servidor de recursos. Então agora o que a gente precisa fazer é criar esse endpoint de fato e ver se essa integração toda funciona. Vamos lá então? Vamos criar esse projeto? Então vamos lá, vou criar um projeto Maven na versão mais atual aqui do Spring Boot, Java. Pacote aqui vai ser um resource server, um jar, Java 17. A gente vai usar aqui, como é um servidor de recursos, agora a gente usa a dependência OAuth Resource Server do Spring Security. Vou selecionar ela aqui. A gente vai usar também Reactive Web para implementar esse endpoint aqui de tarefas, DevTools. E é basicamente isso. Gerei meu projeto aqui numa pasta, vou mandar adicionar no Workspace. Ele adiciona aqui, mas como eu já falei para você, em múltiplos projetos o VS Code não é muito legal, né? A gente tem que mandar limpar o Workspace, recarregar, vamos lá. E agora sim o projeto vai aparecer aqui. Show! Agora eu tenho meus 3 projetos carregados. E aí a gente vai vir aqui no Resource Server e vamos adicionar mais uma dependência. Como esse servidor aqui ele vai ter os recursos protegidos, ele precisa saber reconhecer um acesso autorizado, ou seja, um acesso que receba aquele token de acesso.
Então, ele tem que ser capaz de decodificar o token. Para isso, a gente vai precisar dessa dependência aqui do Spring Security, o auth2JOSE. Ela vai permitir que a gente decodifique aquele token. Mas, é claro, a gente também não sabe qual foi a chave utilizada para codificar, na verdade, esse token. A gente precisa perguntar para quem? Para o emissor do token. Então, é por isso que a gente vai vir aqui, ó, no projeto, nos resources. Vamos utilizar aqui a extensão YAML. Você pode usar a property se quiser, tá? Aqui é só uma preferência minha. E a gente vai adicionar as informações desse emissor do token, dessa forma. Então, agora eu sei que o token JWT que eu receber, para eu saber se ele é válido, eu só preciso perguntar para o emissor, para o Authorization Server do Spring, que a gente já criou anteriormente. E aí eu sou capaz de validar o acesso. Então, é isso. A gente aqui conseguiu configurar o servidor de recursos para se integrar com o Authorization Server. O que falta é a gente criar aquela rota lá de tasks. Então, a gente vai criar um controlador aqui, chamado Tasks Controller, que vai ser um REST Controller, que eu vou mapear aqui as requisições para esse recurso aqui, tasks. Vou ter aqui um método que atende pelo verbo get e que vai me retornar aquela string que eu falei de tarefas. Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, vamos lá, 2 aspas, e agora deu certo, gerou string aqui fechando. Então, aqui a gente vai colocar um cabeçalho, por exemplo, top secret tasks for e o nome do usuário, algo assim. E aqui a gente lista as tarefas que ele possui. Aqui a gente vai colocar qualquer coisa. O foco não é implementar a regra de negócio, o foco é só mostrar aqui o fluxo auth com o resource server. Então, com isso, a gente consegue montar aqui uma respostinha para a gente fazer o teste, né, dessa rota protegida. O que falta é adicionar a informação do usuário aqui, do usuário logado. E no resource server, a gente tem um objeto que a gente consegue injetar aqui, que é do tipo JWT, aqui do Spring Security. Olha que legal, eu consigo injetar o JWT que eu recebi no acesso aqui a esse recurso. E a gente faz isso com a notação Authentication Principal. A gente já usou essa anotação para injetar o usuário do OpenID lá no cliente. Como a gente está no Resource Server, a gente injeta o JWT. E nesse JWT, se a gente utilizar ele aqui, a gente consegue pegar, por exemplo, o subject, quem é o sujeito autenticado, que vai ser o nome do usuário normalmente, esse subject. Tá bom? Então, a gente conclui aqui a rota do servidor de recursos e agora a gente já pode testar. Vamos ver isso aqui funcionando. Então, a gente vai voltar aqui para a aba do Spring Boot. Eu vou ligar aqui primeiro o Auth Server. Deixa ele ficar verdinho aqui, iniciado. Agora a gente pode iniciar os dois aqui, não tem sequência. O importante é esse carinha aqui estar em pé antes de iniciar os outros. Opa, até deu um errinho aqui. Na verdade, deu um errinho porque eu esqueci de configurar a porta do Resource Server. Deixa eu parar aqui. Vamos voltar aqui para a aplicação. Erro bobo, né? A gente está rodando o Authorization Server na 9000. O Client Server na 8080. E o Resource Server, a gente vai rodar aqui em Server Port 9090. Certo? Então, agora sim, isso aqui vai funcionar. Vamos lá. Auth Server primeiro. Ok, tá rodando. Agora o Client. Agora o Resource. Todos rodando. Vamos voltar aqui para o navegador. Eu abri outra aba para a gente iniciar o fluxo do zero, né? Sem sessão aqui salva, sem nenhum cookie. E a gente vai acessar agora o servidor do cliente em /tasks. Vamos lá? Vou autenticar. Tá pedindo aqui o consentimento, né? Então, vou marcar aqui esse escopo, vou submeter e
Olha que legal, eu tenho aqui as tarefas do usuário, inclusive com o nome dele aqui aparecendo certinho. Veja que eu consegui acessar um recurso externo, então, a partir de uma aplicação cliente. Então, eu consegui autorizar de fato o acesso a um terceiro para um recurso protegido. E claro, né, se você tentar acessar o recurso protegido diretamente aqui, você vai ter um erro, você não vai conseguir. Você vai ter acesso não autorizado, porque você não está autenticado, né? Você não passou um token aí de acesso. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o Spring Authorization Server. Eu quis trazer o máximo de conteúdo prático e mundo real possível aqui para você. A gente sempre encontra conteúdo só sobre o Authorization Server, e aí a gente não consegue fazer a integração, né? A gente não consegue ver os outros papéis do OAuth em ação. Por isso eu espero que esse tutorial tenha sido útil para você, tenha te ajudado a entender os principais conceitos aqui desse ecossistema aqui de segurança dentro do Spring. Foi um vídeo longo aqui, eu tô gravando há mais de 1 hora, o vídeo com edição pode ser que dure um pouco menos. Nem todo mundo assiste vídeos tão grandes, mas se uma pessoa assistir até aqui, eu já tô feliz. Eu sei que foi um conteúdo que contribuiu aí com a sua capacitação aí para construir aplicações mais seguras e padronizadas. E o que você achou? Me diz aqui, dá um like se curtiu o conteúdo, comenta o que você gostaria de ver também. Eu posso trazer mais conteúdos sobre esse Authorization Server, né? Mais customizações, mais exemplos de cases aqui para a gente trabalhar na prática. Gostaria muito de ouvir sua opinião. E se puder também compartilhar, acho que vai ajudar muita gente aí que está trabalhando, comprando servidores aí de autorização, quando a gente tem opções open source maravilhosas como o Spring Authorization Server. Show? O vídeo fica por aqui, espero te ver nos próximos vídeos.